Vamos fazer o penúltimo, capítulo de Jeremias. Jeremias 51, ok? Faremos, deixa eu ver quantos versículos possui Jeremias 51. Já vi que possui muitos, né? Talvez seja o maior aqui de Jeremias. Possui 64 versículos. 64 versículos dará 7 vídeos, ok? O penúltimo versículo, o penúltimo capítulo de Jeremias, do 1 ao 10 agora farei. Então farei de 10 em 10 versículos, dará 6, né? E o último 7 com 4 versículos, ok? Vamos lá, o primeiro versículo acompanhe na sua Bíblia, de Jeremias 51, né? Tá saindo toda a gripe, graças a Deus, né? Não tive muitos, não tive nessa gripe, não tive muita consequência de secreção e tal, por conta do mel, do alho, né? E do limão, que eu consumo bastante. Então é preciso fazer isso, usar bastante o que Deus nos dá na natureza de anti-inflamatório, né? O mel dispensa comentários, o limão também, limão congelado com casca, congelado, né? E ralado depois, e você aproveita o limão todo. E o alho, né? Amassado no mel para fermentar, ok? É um excelente remédio, natural, né? Vamos lá, primeiro versículo de Jeremias 51 começa assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Vamos repetir esse primeiro versículo? Olha só, olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Há muitos, né, que se levantam contra Deus. Há aqueles que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo e há muitos que jamais serão convencidos, pelo simples motivo de serem filhos das trevas, né? Serem filhos de Néfeles, de anjos caídos. Há muito a se conhecer sobre isso, há muito a se falar sobre isso. Há muitas pessoas que estão adormecidas ainda e não se atentam para isso, né? Ou não sabem ou nem querem saber. Pensam que isso aí é história de filme de terror, né? E não se atentam a realidade, a verdade, né? Que Jesus falava e ninguém se atenta. Mas a verdade é que convivemos com filhos do diabo, né? Aqui na Terra. Por isso que eu sempre falava nos vídeos anteriores. Não fique muito nessa de lutamos contra potestades espirituais do além. Não é muito isso que quer dizer esse versículo. Logo eu farei um vídeo sobre isso, né? O que quer dizer esse capítulo, esse versículo da Bíblia que fala, né? Logicamente que nós lutamos contra o espírito, né? Mas o diabo ele usa pessoas, e inclusive há anjos caídos na terra, né? E há filhos deles, descendência. Por isso que a Bíblia fala, descendência do mal, né? Ali fala no Antigo Testamento fala muito sobre Deus guerrear. Por que Deus deixava ser destruído um povo? Porque eram, né? Por que o maior exemplo disso é a Arca de Noé, né? Por que você acha que ficaram famílias para trás, morreram e foram animais na arca, né? Então, havia muitos filhos de Néfenes, né? Filhos malignos, raça de víbora, né? Raça satânica, ok? Então há muito a se falar, há muito a se entender sobre isso. Tem pessoas que pensam que todo ser que está aqui, todo ser humano é filho de Deus. Está enganado. Uma hora conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro versículo, né? Segundo versículo agora. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e
despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Terceiro versículo. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco contra o que presume da sua couraça. O terceiro versículo de novo, vou ler aqui. Ele é bem grande, quer dizer, não é tão. Vamos lá. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdeis a seus jovens, destruir a todo o seu exército. Ele está ordenando aqui, né? Deus está ordenando. O quarto versículo. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Quinto versículo. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. O sexto versículo. Fugi do meio da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A vingança sempre vem de Deus, né? Ele que faz a justiça. Nós não podemos jamais, né, tomar frente em qualquer tipo de vingança. A vingança vem de Deus. E ele faz. A vingança de Deus é bem mais satisfatória. A Babilônia, o sétimo versículo. A Babilônia era um corpo de ouro, era um copo, perdão. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Dias atuais, né? As nações enlouqueceram. Guerras e mais guerras. O oitavo versículo. No momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. O nono versículo agora, e penúltimo desse vídeo, começa assim. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a, e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu, e se elevou até as mais altas nuvens. 10º e último versículo. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Olha só. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Deus é maravilhoso. Quero falar também mais um pouco, né? Como sempre em todos os vídeos. Talvez você já tenha visto esse vídeo com essas palavras, né? Dos primeiros versículos, os primeiros 10 versículos de Jeremias 51, mas não com o que eu vou falar agora. O sistema religioso que nós conhecemos hoje é pior, veja bem o que eu vou falar, é pior do que o do tempo de Jesus. Então, se no tempo de Jesus ele tirava para fora a eclésia, você imagina no dia de hoje o que é para ser feito, né? Com aqueles que professam a fé nele, a fé em Cristo. Então, olha só, dízimo que não existe, não era para existir esse negócio, esse comércio. Jesus quebrou o templo lá todo, a frente do templo, ele não entrava no templo porque existia sacrifício lá dentro.
Ele quebrou a frente do templo, pois havia, eles chamavam de casa de oração, mas faziam comércio, né? Então, naquele tempo já era assim. Você imagina hoje, cobrança de dízimo, que não existe, o dízimo já falei aqui, e vários outros que já foram despertos, já falaram em YouTube e em outros canais a respeito disso. O dízimo eram alimentos, não passava disso, alimentos que eram dados aos levitas que cuidavam da Arca da Aliança, o tabernáculo, né? Feito por peles de animais que representam a nossa pele, e a Arca da Aliança representa o nosso coração. E esses alimentos, né, 10%, eram dados somente pelos filhos de Abraão, ok? Somente eles, só os filhos de Abraão. As outras 11 tribos, eram 12, né? As outras 11 tribos davam esses 10% das terras que eles tinham. Então os levitas apenas cuidavam da Arca da Aliança. E daí não produziam nada. Então eles ganhavam 110%, né, no caso, né? 10% de 11 tribos, né? Então era isso. Findou a lei, findou tudo, ok? Veio Melquisedeque, ok? Depois de Melquisedeque veio a graça de Cristo. Isso tudo se foi. Isso tudo se foi. Então, depois disso ainda veio, né, depois dessa heresia, a gente vai falar agora a respeito do templo. O templo não era para existir. Não era para existir templo religioso, templo de pedra. Por isso que Jesus fala, os construtores rejeitaram a pedra de esquina. É ele mesmo, a pedra de esquina. Então rejeitaram ele e se apegaram a um templo de pedra. Ele veio para acabar com o templo e mesmo assim continuaram com o templo, né? E o mataram. Então aquele que professa fé em Jesus e não acredita nisso, tá mal, tá complicado. É preciso despertar. Eu também não acreditava, não, quer dizer, nem sabia. Né? A gente vai aprendendo, vai conhecendo a verdade, o Espírito Santo vai revelando através de outras pessoas despertas, e você vai olhando na Bíblia e vai vendo que é real, é verdade aquilo que está sendo falado. Então não tem como você negar. Não tem como você duvidar, ok? Então é isso. Davi entendeu o que aconteceu, o engano do templo. Davi entendeu errado, né? Não entendeu que o profeta Natã, usado por Deus, disse para ele não construir templo nenhum, pois ele tinha perguntado para Deus e sugerido fazer no templo. Deus falou, não, eu sou o Deus Todo-Poderoso e te tirei de trás da malhada, que é as ovelhas, né? Lá de pastor de ovelha para rei. E eu te darei, não tu me darás. O estrado da terra, o estrado dos meus pés é a terra. Eu boto meus pés. Então quer dizer, ele é espírito em primeiro lugar, não precisa de templo. E o único templo que ele fez foram nós, né? Para o Espírito Santo habitar em nós, ok? Então, quando Jesus é morto e o véu se rasga, ali o templo já não era mais parte, né? O templo de pedra já não era mais para existir de forma alguma. E ele fala, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e morará dentro de vocês, no seu coração. Então é uma coisa óbvia. Mas o ser humano precisa de coisas materiais, né? Precisa ver um templo, precisa de um outro pecador, às vezes maior que ele, lá na frente de um púlpito, falando, ditando regras espiritual sobre a vida dele. Né? Complicado. Você tem que ter Deus como seu pastor. É o único pastor que existe, é Deus. É o Espírito Santo que pode te guiar. Tem um contato direto com Deus. Você não precisa de outro pecador para isso. Nós somos todos iguais. Jesus provou isso quando lavou os pés dos discípulos. Provando, estamos todos iguais. Não existe hierarquia na Igreja de Cristo. Portanto, larguem mão dessas heresias. Leiam a Bíblia. Comam o pão da vida, que na última ceia Jesus falou. Não tem a ver com o alimento, o pão físico, tem a ver com a palavra, com o ensinamento dele. Os ensinamentos de Cristo é o pão. Ele falou isso. O vinho representa o seu sangue, né? Então nada disso tem a ver com comida e bebida. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos do penúltimo capítulo de Jeremias. Fiquem com Deus.